você foi perfeito, Sérgio. A pessoa saber o que ela está fazendo na hora de votar, né? E que fique muito claro, né, pessoal? A decisão não é deles a decisão é a decisão do conselho, vai ter votação, tá? Assim como a decisão na hora de eleger um presidente, que você pode ter direito de ir lá votar, também vai ser assim com a mudança de SAF. Então é o importante, não somente o Flu Resenha, não somente a gente aqui. O Sérgio Moretti agora estava numa live junto com o Laranja falando também sobre SAF. Então, assim, a ideia é realmente colocar informações para que vocês tomem a melhor decisão na hora que for votar, se for o caso. Entendeu? Então, assim, o Sérgio, você estava acompanhando aí, né, o Wagner falando sobre todos os pontos, quais são os pontos positivos, pontos negativos. Uma hora, o Wagner, você falou com relação à divisão, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. O que que... Aí, o nosso operador já até colocou um quadro também, né? O maior valor atribuído a um clube na história. Vou pedir até para vocês explicarem também com relação a isso. Mas, assim, você tinha falado com relação ao que a SAF vai assumir, né, Wagner? A SAF vai assumir, de certa forma, todo o futebol. Aí, futebol masculino, futebol feminino, base, futsal, e tá incluindo o Xerém também. E a parte associativa vai cuidar da parte olímpica, né? As Laranjeiras vai ainda continuar a guarda-chuva do associativo. Então, assim, o que vocês têm a falar com relação a isso, né? Eu acho que, de certa forma, isso a gente já imaginava que seria dessa maneira, né? Eu acho que o principal, realmente, sendo futebol, de abrir mão de Xerém, por exemplo, isso aí não fazia sentido nenhum quando comentaram que Xerém não estaria incluído na negociação, né? Acho que o pote de ouro é realmente Xerém, né? Não ia deixar nunca isso de fora. Então, assim, se vocês quiserem começar, ô Sérgio, explicando realmente esse slide, né, para o pessoal, para ficar claro, né? Porque o pessoal tá achando, mas o Fluminense vale 500 milhões, e na prática também não é bem assim, né? Não é que seja 500 milhões. Não. É feito um estudo, né? É feito um estudo, é feito o chamado tal valuation, né, do preço ali do Fluminense, né, é precificado, isso quem faz foi a nossa adventure, né, advisor, né, que foi a BTG Pactual, né, ela tem expertise em fazer isso. A gente pode até depois debater se há contradição ou não, se há, né, de ter sócios da BTG Pactual como investidores, é um ponto, né, de inflexão, é um ponto para debater, né, mas o valor não é só 500 mil, né, a Fluminense carrega com ele também uma dívida grande, né, em balanço, do qual eles assumem essa dívida. Normalmente, eu tenho acompanhado alguns processos de SAF, gente, a dívida sempre é maior, tá? E não é nem sempre criminoso, isso não, é por forma contábil mesmo, na hora que fecha ali o balanço e vai se avaliar a SAF, todas elas tiveram um aumento de cerca de 10% a 15% de endividamento, né? Aconteceu em todas, talvez aconteça com a gente também, né? Eu sei que para o torcedor é meio doído, porque o torcedor fala assim, quanto vale a paixão, né, cara? O torcedor correlaciona com a paixão, né, cara? E a paixão não tem Claro. preço, né, cara? A paixão é uma coisa incomensurável, né? Na verdade, você está avaliando um negócio, o Fluminense, né? Ele está avaliando o preço dele assumir para ele a administração do Fluminense com seus ônus e com seus bônus. Né? A partir do momento que ele assume, né, que a empresa assume, a gente não vai estar mais cobrando do presidente do clube, a gente vai estar, né, cobrando ali da associação. E nesse ponto, cara, que eu acho, da associação Da da, SAF. da SAF, nesse ponto que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque é preciso, cara, muitas amarras contratuais, né? Que a gente não sabe o que vai ter, né, ainda no primeiro processo, para essas amarras contratuais darem certeza que a gente está fazendo uma boa investimento, uma boa venda do Fluminense ali, no caso, né? Por exemplo, né, a gente tem a questão ali do compromisso do investimento dos 4,5 bilhões, né? 4,5 bilhões em 10 6,4. anos. Oi? 6,4. 6,4. Desculpa, eu entendi. 6,4 bilhões. 6,4 bilhões. Desculpa, 6,4 bilhões. Não me dando uma live na outra, a cabeça está meio maluco. 6,4 bilhões em 10 anos, que chega ali na conta de 640 milhões. Vocês viram ali na live, na apresentação da Flu TV, que quando perguntaram, né, e como você vai ter certeza que eles vão pagar isso? Qual é a garantia? Não, a garantia é que se não pagar, não vai ter dividendos. É uma garantia frágil, a gente tem que trabalhar numa garantia maior, porque, obviamente, se eu não tiver lucro, eu não vou ter dividendo. E aí eu não preciso fazer o investimento. Né? O dividendo vem a partir do lucro
atribuído uma parcela do lucro, vai lá para o dividendo da ação, né, que é um fundo de private equity que a gente está incluso. Então, assim, é um valor que aumenta, né, o nosso valor de investimento. Muita gente tem confundido também, eu acho que eu estou estendendo muito aqui, sabe, do quadro, mas muita gente tem confundido o valor de investimento, né, o quanto você investe com o valor que o Fluminense tem de receita. Receita é uma coisa, investimento é outra. Né? O Fluminense não investe esse volume de valor. O Fluminense tem uma receita nos últimos 3 anos muito boa, né? Por causa do Mundial, por causa da Libertadores, né? Mas isso gera um pouco de confusão. Mas o que eu fico um pouco inseguro, né? Já que estava falando anteriormente, eu vi você perguntando sobre inseguranças, que amarra que eu vou ter maior do que o dividendos, para ele cumprir esse compromisso. Né? Porque, assim, quanto mais a gente tiver no contrato segurança para a gente, mais a gente vai ter certeza que aquilo vai ser cumprido. Quanto mais for assim, se for um negócio, eles vão botar mais. Normalmente botam mais, eu sei. Mas você não tem isso no contrato. Eu preciso ter uma garantia no contrato. Eu acho a garantia do dividendos uma garantia frágil. Né? Porque dividendos só é pago com lucro. Então, se obviamente for um ano que não atribuir lucro, eu posso fazer um investimento menor, a penalização que eu vou ter é não pagar, é não receber o dividendos, né? Então, assim, é um ponto que eu tenho um pouco de medo em relação a isso. E o valor não é ruim, gente, apesar do pessoal estar comparando o valor do 400, eita, Lelê, estou confundindo o valor para caramba, 650 bi, trazendo para um ano com 650 milhões e comparando ele com o valor de receitas do Fluminense, lembrar que receita, gente, não é investimento. Investimento é o que você vai comprar jogador, vai botar em xerém. É diferente receita de investimento. Então, assim, é um valor que aumenta, né? Se a gente fizer a conta mais ou menos no último balanço nosso, o nosso investimento foi cerca de 300 e poucos milhões. Então a gente aumentou de 300 e poucos milhões para 600, o compromisso do investimento. Mas o que assegura para a gente que esse investimento vai ser feito? Né? Aí eu acho frágil a parte de ser só o dividendos. Esse, para mim, é um principal ponto. Mas eu acho que eu estendi, hein, Caio? Você estava aí no valuation, eu já fui que eu estava no embalo da outra live. Me desculpa se eu passei um pouco. Não tem problema que isso, Sérgio. Imagina, a gente foi bom complemento tudo que o Wagner falou, né? Na verdade, no início. Pode falar, Wagner. Quer falar? Deixa eu só falar um negócio sobre isso também, para complementar aí a fala do Moretti, que foi muito perfeita. Tem 2 questões aí também, que são importantes. A primeira é que esse número ele não está na pedra dizendo que são 640 milhões por ano. São 6.400 em 10 anos. Sim. Isso é uma coisa que é ruim. Né? Mas tem um lado bom, tentando olhar pelo copo mais cheio, né? Que é o seguinte, eu tenho 2 formas de dar lucro, né? Quando a gente fala de futebol. E é por que eu não gosto do termo investimento. Quando a gente fala de investimento, a gente presume dinheiro novo, né? E não é o caso. E quando a gente fala em investimento pensando em números financeiros, você vai falar que investimento é tudo aquilo que gera patrimônio. Tá? Quando eles atribuíram lá os valores, você tem despesa de folha de pagamento. Folha de pagamento não é investimento. Folha de pagamento é despesa. Né? Sim, então, assim, não é investimento, é alocação de recursos. Então, existe uma garantia de alocação de recursos de 6.400 em 10 anos. Mas existem 2 formas de eu dar lucro. Uma é gerando muita receita. A outra é gastando pouco. Por um lado, também, e aí olhando o copo meio cheio, esse 6.400, ele protege um pouco o Fluminense de não fazer poucos gastos, ou seja, não fazer pouca alocação de recursos. Eu podia não comprar ninguém num ano, eu podia diminuir a folha pela metade e eu podia dar lucro e distribuir dividendos. Entendeu? Então, assim, o 6.400... O exemplo, o Manchester United, né? O exemplo exatamente. A gente vai falar muito aqui. Porque, para mim, é o exemplo, né? É o meu medo quando a gente fala de fundo de investimento. E aí, acho que a gente tem um papo aí para a gente trocar, o Sérgio, que é o soft power versus fundo de investimento. Mas, enfim, também é uma proteção, tá, de que investimentos serão feitos, embora, se você pega 1,1 bilhão, que foi o que foi alocado para a compra de jogador, o Fluminense gasta mais que isso hoje. Né? Aproximadamente 110 milhões por ano.
A gente já gasta mais que isso hoje. Tá? Então, assim, tem que tomar um cuidado, né? Por um lado, tem uma coisa boa, que é o seguinte, olha, eu estou mantendo uma estrutura de capital e de caixa próxima daquilo que a gente faz hoje, ou seja, não existe o risco de eu desinflar o Fluminense para poder gerar resultado, esse negócio gerar valor por resultado e eu sair do investimento vendendo as minhas ações superavaliadas. Então, assim, isso não vai acontecer. Tá? Não sei se eu estou sendo claro. Mas isso por outro lado, que é a preocupação do Sérgio, eu estou 100% com ele, só dividendo, porque dividendo em 10 anos, mas eu tenho um lock-up de 5, ou seja, eu posso vender as minhas ações antes de gerar resultado. Né? Então, lock-up, galera, lock-up em inglês é um termo que se usa, é o tempo que eu estou preso naquele negócio. Tá? Então, o acionista está preso no negócio por 5 anos. Depois de 5 anos, ele pode vender para quem? Direito de preferência, todos os acionistas que estão no negócio podem comprar, mas não havendo acionista interessado, eu posso vender para qualquer um. Tá? Eu acho muito difícil você ter amarras aí para poder proibir um acionista de sair do negócio. Tá? Então, assim, esses 6.400 ainda carece de muita explicação de como é que isso vai ser feito. Tá? Sim. Não, perfeito, perfeito, concordo. pessoal. Pode falar, Sérgio. Vai lá, cara. Não, concordo Não, vou pedir com o que ele falou. Tá com delay, perdão, acho que tá com delay. Sérgio. Não, concordo muito com o que ele falou aqui. Realmente, ele pode ser visto como uma garantia, né, de manter ali um capital, né, manter uma regularidade de capital de investimento, mas para essa garantia, para mim, se validar, ela precisa de outras garantias além do dividendo, e a questão do lock-up é perfeita. Né? É um lock-up de 5 anos que o Carlos Barros, né, falou que é muito alto, né? Realmente, para o mercado financeiro é muito alto, mas a gente está tratando de futebol. Né? A gente está tratando de um outro ramo. Aí eu já não sei se ele é muito alto, né, esse lock-up, porque a gente não tem muito o exemplo prático do futebol para colocar em comparação. Né? O lock-up diz que seria a saída entre os acionistas. Um lado bom disso é que a gente tem muitos acionistas, né, muitos cotistas, no caso, né, um fundo private equity, muitos cotistas, né, onde tem grande chance, se essa cota ser vendida, ser comprada por um outro cotista. Né? A gente tem grande chance justamente pela preferência. Como a gente tem uma quantidade grande de cotistas envolvidos no negócio, isso de certa forma, minimiza um pouco a chance de uma venda externa, mas que ela existe, sim. Né? E a gente não vai ter uma garantia em cima de uma venda externa, né, da gente traçar compromissos de investimento com quem comprou ou quem for o majoritário, porque essa na primeira venda a gente tem, é a gente que está vendendo. Depois o cara vai querer fazer o lucro dele e pronto, esse compromisso a gente só tem agora. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.